Amigos do programa Momentos de Reflexão, quarta-feira, 30 de novembro, e nesta primeira semana do tempo do Advento, preparando-nos para o Santo Natal, hoje vamos celebrar a festa de Santo André Apóstolo, que foi irmão de Simão Pedro. O profeta João Batista estava com os dois quando viram Jesus. João Batista disse a André: "Eis o Cordeiro de Deus." André, ouvindo estas palavras, sentiu-se atraído pelo Mestre e disse ao seu irmão Pedro: "Encontramos o Messias." E Simão ficou também com Jesus, conforme João, capítulo 1, versículos 35 e seguintes. E ambos perguntaram: "Mestre, onde moras?" Ao que Jesus lhes respondeu: "Vinde e vede." Foi o apóstolo André quem apontou o menino que tinha 5 pães e 2 peixes, e Jesus os multiplicou e deu à multidão faminta. Santo André era de Betsaida, na Galileia, e foi martirizado por volta do ano 63, sob o império de Nero, em uma cruz em forma de X. E nós vamos, portanto, refletir no evangelista Mateus, no capítulo 4, os versículos de 18 a 22. Imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Quando Jesus estava à beira do mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e o seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: "Segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens." Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e o seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Caros irmãos e irmãs, não foi por acaso que, ao passar Jesus, viu Pedro e André, Tiago e João. Ele foi à praia para os encontrar. Escolheu-os antes ainda de que os terem visto, quando eles de nada desconfiavam, pois assim que Jesus veio à procura de cada um de nós, não por acaso, mas por causa de pensar em cada um de nós. Desde sempre nos amou e escolheu antes ainda que existíssemos. Somos especiais, somos únicos para Jesus. Deus nos tem um amor privilegiado e todos nós nos correspondemos. Celebramos hoje a festa do apóstolo André, como já vimos, e nos relatos da vocação dos primeiros discípulos, torna-se importante a vida cotidiana de cada um e as tarefas de cada dia, e lavam as redes no lago, pois eram pescadores. Neles o Senhor nos chama. Jesus foca os seus olhos naqueles que Ele chama, porque eles eram os discípulos
escolhidos pelo Mestre, diferentemente dos mestres da lei do tempo de Jesus. O chamado é continuamente e a resposta é imediata. Deixando as redes, eles o seguiram e chama a viver uma experiência de vocação comunitária para compartilhar a vida e a missão que Jesus veio trazer ao mundo. Desde o nosso batismo, fazemos parte desta comunidade, a Eclésia, que quer dizer a Igreja, chamada pelo Senhor para ser discípula e missionária do Reino. Hoje, mais do que nunca, recebemos o convite para viver fé cristã como uma resposta comprometida. Este é o momento propício para deixar que a graça reacenda e o ardor de todos nós sentirmos como uma comunidade chamada a compartilhar a vida do Reino. Portanto, irmãos e irmãs, perguntemos: como nós vamos nos encorajar outras pessoas a seguir Jesus? O nosso exemplo, o nosso testemunho de vida está realmente motivando outras pessoas a viver a fé em Jesus? Portanto, prossigamos orando nesse tempo privilegiado do Advento, orando, pedindo a Deus pela paz no mundo, pelas vítimas de tantas violências, pelos nossos irmãos os enfermos, as pessoas que nos pedem orações, os profissionais da saúde, pela paz no mundo, essa paz tão fragilizada no nosso meio, pelo nosso país, o Brasil, que carece tanto dessa presença real de Deus na vida de todos e cada um de nós. E que desça sobre todos nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.